15 anos, uma sonda japonesa em órbita da Lua capturou algo incomum. Entre as inúmeras crateras, fotografou uma que se destacava. Não se tratava de uma cratera, mas de um estranho buraco escuro que levava às profundezas do interior lunar. Desde então, outras sondas identificaram mais de 200 buracos semelhantes, cada um deles uma potencial porta de entrada para os mistérios sob a superfície lunar. Essas descobertas despertaram entusiasmo global, pois podem conter a chave para desvendar o passado remoto da Lua e talvez até mesmo seu papel no futuro da humanidade. Mas o que são exatamente esses buracos? Por que são tão importantes e por que a China está se preparando para explorá-los? Neste fim de semana, detritos espaciais devem cair na Terra. Em desenvolvimento, destroços de um foguete chinês de 23 toneladas acabaram de retornar descontroladamente à Terra. Detritos de foguetes chineses caíram na Terra sobre os oceanos Índico e Pacífico. Em maio de 2021, partes do foguete chinês Longa Marcha 5B causaram grande preocupação ao reentrarem descontroladamente na atmosfera terrestre. Apesar desses contratempos, a China rapidamente se tornou um ator importante no espaço, com taikonautas trabalhando em sua estação espacial Tiangong e com o sucesso do programa lunar Chang'e. A China agora é uma concorrente séria na corrida espacial global. Mas as ambições da China vão além de simplesmente tocar a Lua. Em maio de 2023, a Agência Espacial Tripulada da China anunciou que havia iniciado a fase de planejamento para um pouso lunar tripulado. Com o ano-alvo definido para 2030, o objetivo? Pousar humanos na Lua e estabelecer uma presença permanente. Embora os locais de pouso específicos ainda estejam sendo considerados, regiões com características intrigantes, como as crateras do Mare Tranquillitatis, estão entre os candidatos em potencial. Isso despertou entusiasmo em toda a comunidade científica global. Mas o que há nessas crateras que as torna tão especiais? Por que a China consideraria enviar humanos para esses vazios estranhos? De longe, isso pode parecer apenas mais uma cratera lunar, formada pelo impacto de um meteoro em algum momento nos últimos bilhões de anos. Mas o que os cientistas acreditam é que essas crateras são seções colapsadas de antigos tubos de lava. Bilhões de anos atrás, a Lua era um lugar muito diferente. Era geologicamente ativa, com erupções vulcânicas expelindo lava pela superfície. Conforme essa lava derretida fluía, criava rios de fogo que serpenteavam pela superfície lunar. As camadas externas desses rios esfriavam e solidificavam primeiro, criando uma espécie de crosta. Mas, sob essa crosta, a lava continuava a fluir, esculpindo vastos canais subterrâneos. À medida que a atividade vulcânica diminuía e a lava parava de fluir, os canais secavam, deixando para trás túneis ocos. Os cientistas chamam esses túneis de tubos de lava. Na Terra, podemos encontrar exemplos de tubos de lava em lugares como o Havaí e a Islândia. Alguns têm dezenas de metros de largura e são grandes o suficiente para se caminhar por dentro. De fato, a caverna Kazumura, no Havaí, é o tubo de lava mais longo conhecido na Terra, estendendo-se por mais de 65 quilômetros. Mas na Lua, graças à sua gravidade mais fraca, cerca de 1/6 da gravidade da Terra, esses tubos podem atingir tamanhos muito maiores do que na Terra. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Com o tempo, algumas seções desses tubos de lava colapsaram, criando os buracos profundos que vemos na superfície hoje. Mas o restante do túnel permanece intacto, escondido sob a superfície. Esses buracos são essencialmente pontos de acesso a vastos mundos subterrâneos, preservados
por bilhões de anos, imagine vagar por esses vastos túneis. Mas como sabemos exatamente que essas crateras levam a cavernas subterrâneas? Graças à tecnologia avançada, os cientistas conseguiram mapear a superfície da Lua e suas profundezas ocultas. Imagens de alta resolução revelaram túneis que se ramificam do fundo de várias crateras, especialmente aquelas em Mare Tranquillitatis e em Marius Hills. Para confirmar que esses túneis eram ocos, a sonda Selene detectou um padrão de eco único na claraboia de Marius Hills, sugerindo uma grande cavidade subterrânea. A missão Grail da NASA então mapeou o campo gravitacional da Lua, identificando áreas com menor massa. A sobreposição desses padrões de eco com os dados do campo gravitacional confirmou a existência de vastos espaços ocos sob a superfície. Juntas, essas ferramentas permitiram aos cientistas estimar a profundidade e o tamanho desses túneis subterrâneos, oferecendo um vislumbre de paisagens lunares completamente ocultas sob a superfície. Portanto, não é surpresa que a China esteja agora considerando esses locais para suas missões lunares tripuladas. Explorar essas vastas cavernas intocadas poderia dar aos cientistas de qualquer nação um acesso sem precedentes para estudar a geologia interna da Lua. No entanto, o verdadeiro potencial do buraco pode ir muito além da curiosidade científica. Poderiam eles esconder algo crucial para futuras missões lunares? E por que são importantes para a China? A Lua é um ambiente implacável e perigoso. Sua superfície é constantemente bombardeada por radiações cósmicas e micrometeoritos, sem atmosfera para oferecer proteção. Tempestades solares imprevisíveis são capazes de causar inundações. A superfície lunar pode ser contaminada com radiação letal em minutos, colocando taikonautas e astronautas em sério risco. As temperaturas são igualmente extremas, chegando a 121 graus Celsius durante o dia e despencando para menos 129 graus Celsius à noite. Essas flutuações drásticas, combinadas com a ameaça constante de radiação, tornam a superfície da Lua um lugar mortal tanto para humanos quanto para máquinas. Sobreviver e trabalhar lá por longos períodos exigiria superar esses imensos desafios que ameaçam a vida. Mas e se houvesse uma maneira de escapar desses perigos? É aí que entram os tubos de lava. Esses vastos túneis subterrâneos oferecem algo raro na Lua, um abrigo natural. Dentro desses tubos, as espessas paredes e tetos de basalto protegeriam os astronautas dos piores perigos do espaço. Os tubos bloqueariam a radiação cósmica nociva, desviariam impactos de meteoroides e proporcionariam uma temperatura interna estável, muito mais hospitaleira do que os extremos externos. Dados do experimento de radiômetro lunar da sonda Lunar Reconnaissance Orbiter mostram que a temperatura dentro da claraboia Tranquillitatis permanece estável em 17 graus Celsius, 63 graus Fahrenheit. Imagine esses tubos de lava como bunkers prontos, esculpidos pela natureza bilhões de anos atrás. Se pudéssemos estabelecer bases dentro dessas cavernas lunares, evitaríamos ter que construir estruturas de proteção inteiras do zero. Na verdade, esses tubos poderiam servir como base para colônias lunares permanentes. E não estamos falando de espaços pequenos e apertados. Alguns desses tubos são absolutamente enormes, com mais de 1 quilômetro de largura. Seria possível construir quarteirões inteiros dentro deles. Agora, imagine uma extensa base lunar, completa com alojamentos, laboratórios de pesquisa e até instalações de produção. Tudo protegido dos perigos mortais da superfície lunar. Mas proteger os astronautas do ambiente mortal da Lua é apenas o começo. E se pudéssemos ir além, transformando essas cavernas protetoras em espaços totalmente habitáveis?
Seria possível pressurizar os tubos de lava lunares até criar uma atmosfera semelhante à da Terra para construir habitats respiráveis? A ideia é selar esses espaços subterrâneos e preenchê-los com uma atmosfera respirável, utilizando as camadas de basalto de 9 a 15 metros de espessura como proteção natural contra radiação e micrometeoritos. Isso permitiria a criação de condições semelhantes às da Terra em seu interior. Tal prática reduziria significativamente o peso, a complexidade e a necessidade de blindagem para habitats na superfície, oferecendo uma maneira mais eficiente de estabelecer bases lunares de longa duração. O ambiente estável dentro desses tubos também facilitaria o cultivo de alimentos. Na superfície, as constantes oscilações de temperatura tornariam a agricultura praticamente impossível. Mas, nas condições mais estáveis dos tubos de lava, seria possível instalar sistemas hidropônicos ou outras técnicas agrícolas avançadas para cultivar alimentos para os astronautas. Se conseguíssemos criar uma colônia autossustentável dentro de um desses tubos, não precisaríamos depender de missões constantes de reabastecimento da Terra. Isso tornaria uma presença de longa duração na Lua não apenas viável, mas também muito mais acessível e prática. Imagine entrar em uma caverna lunar, com pressão atmosférica e temperaturas semelhantes às da Terra, mas ainda flutuando em uma gravidade equivalente a 1/6 da gravidade da Terra. Imagine tentar praticar um esporte. Todos estariam deslizando no ar, esbarrando nas paredes. Qual atividade recreativa você acha que seria mais divertida na gravidade lunar? Comente abaixo. Mas não vamos nos precipitar, porque antes que alguém comece a construir cidades lunares em tubos de lava, é preciso enfrentar um desafio crucial. É necessário explorar essas cavernas e determinar se elas são estruturalmente seguras e estáveis. E essa não é uma tarefa fácil. Aventurar-se nesses lugares sem uma análise estrutural e sem saber o que há dentro pode ser incrivelmente arriscado. Então, como começamos a explorá-las? Felizmente, as agências espaciais do mundo estão em uma corrida para construir a tecnologia de ponta necessária para isso. O laboratório de propulsão a jato da NASA, por exemplo, está trabalhando no rover do Axel, uma maravilha da engenharia projetada especificamente para o tipo de exploração extrema que essas crateras exigem. Ele se divide em 2 partes na borda de uma cratera. Uma parte permanece ancorada no topo, enquanto a outra desce. À medida que desce, o Duaxel utiliza câmeras, scanners a laser e outras ferramentas para capturar imagens detalhadas e mapear o interior da caverna. Uma equipe da Universidade de Würzburg desenvolveu o Daedalus, um pequeno robô esférico capaz de percorrer túneis de lava, navegando com facilidade por espaços estreitos. Utilizando a tecnologia LIDAR, ele escaneia as paredes da caverna refletindo feixes de laser e criando mapas 3D detalhados. Esses mapas proporcionarão aos cientistas uma visão clara do tamanho e da forma dos túneis de lava, ajudando-nos a compreender melhor sua estrutura interna. Mas, sem dúvida, a abordagem mais inovadora vem de uma equipe da ETH Zurich, na Suíça. Este robô, testado em condições de gravidade zero, foi projetado para saltar pela superfície lunar e entrar em crateras e fossas. Em vez de rodas ou pernas tradicionais, o conceito desenvolvido por eles, apelidado de Space Hopper, se impulsiona em baixa gravidade, saltando sobre terrenos acidentados. A equipe demonstrou sua mobilidade única em ambientes sem peso, mostrando que consegue navegar onde outros veículos exploradores teriam dificuldades. Sua capacidade de saltar para dentro de fossos e cavernas profundas, capturar dados visuais e sair com eficiência o torna um elemento-chave
na futura exploração lunar. Essa tecnologia é crucial porque precisamos saber se essas cavernas são estáveis o suficiente para suportar a vida humana. Afinal, seria um desastre instalar uma base lunar dentro de um tubo de lava e vê-la desabar com o primeiro tremor lunar. Os dados coletados por robôs, como o do Axil e Daedalus, nos ajudarão a determinar se essas cavernas são estruturalmente sólidas o suficiente para abrigar assentamentos humanos. A China tem planos semelhantes para explorar esses tubos de lava, visando usar robôs móveis parcialmente conectados por cabos com sistemas de imagem e navegação 3D para mapear e investigar esses vastos espaços subterrâneos. Antes de enviarmos qualquer coisa para esses poços misteriosos, precisamos primeiro de uma imagem mais clara do que realmente existe lá dentro. A partir das imagens de varredura, sabemos que existem vastos espaços vazios, mas qual a sua profundidade? Quão acidentados e complexos são esses túneis? Que segredos essas antigas cavernas escondidas podem guardar? Os tubos de lava lunar oferecem um vislumbre único do passado vulcânico da Lua. Bilhões de anos atrás, a lava fluiu pela superfície, formando as vastas planícies de basalto que vemos hoje. Ao estudar as camadas de rocha dentro desses tubos, os cientistas podem desvendar a história geológica da Lua. Mas, além disso, essas cavernas também podem conter recursos valiosos. O hélio 3, um isótopo raro encontrado em rochas lunares, poderia abastecer reatores de fusão nuclear, oferecendo energia praticamente ilimitada. Há também o potencial de encontrar gelo de água, que poderia fornecer oxigênio para a respiração e hidrogênio para combustível de foguetes, reduzindo a dependência da Terra para suprimentos e, assim, transformando a Lua em uma plataforma de lançamento para aventuras mais distantes no sistema solar. Estamos vivendo uma época emocionante. Por quê? Porque uma nova corrida à Lua está em andamento e é diferente daquela da década de 1960. Desta vez, não se trata apenas de ser o primeiro. Trata-se de permanecer. Países como a China e os EUA estão competindo novamente. Mas agora, empresas privadas entraram na disputa, trazendo inovação e eficiência para a exploração lunar. A SpaceX e a Blue Origin estão realizando um trabalho interessante para reduzir drasticamente os custos de lançamento com foguetes gigantescos e totalmente reutilizáveis. Seu foco não é apenas pousar na Lua, é construir uma economia lunar. Todos os atores comerciais estão de olho na mineração de materiais lunares, que podem impulsionar a próxima fase da exploração espacial e abrir uma nova fronteira para a atividade comercial. A China, no entanto, trilhou um caminho diferente. Com recursos apoiados pelo Estado, está jogando a longo prazo. Enquanto as empresas privadas priorizam velocidade e custo, a China consegue mobilizar imensos recursos governamentais e planejamento de longo prazo. Suas missões Chang'e são a prova de que estão falando sério sobre estabelecer uma presença permanente na Lua até 2030. Para a China, trata-se de garantir a dominância, não apenas no espaço, mas também geopoliticamente. A Lua está se tornando uma plataforma de lançamento para o futuro. E com os túneis de lava lunar oferecendo abrigos naturais, vislumbramos um futuro onde viver na Lua poderá se tornar realidade mais cedo do que imaginamos. E aqui, a história se completa. De muitas maneiras, nossa exploração dessas cavernas lunares espelha o passado ancestral da humanidade, retornando às cavernas do nosso passado para o nosso futuro. Milhares de anos atrás, os humanos buscavam refúgio em cavernas. Esses espaços escuros e protegidos ofereciam proteção contra os elementos hostis
predadores e outros perigos de um mundo muitas vezes implacável. As cavernas se tornaram santuários, lugares seguros onde os primeiros humanos podiam sobreviver e prosperar, longe das ameaças que espreitavam do lado de fora. Agora, ao olharmos para a Lua, nos vemos atraídos pelo mesmo tipo de abrigo. Assim como nossos ancestrais buscaram proteção em cavernas aqui na Terra, os astronautas poderão em breve se refugiar nos túneis de lava da Lua. Essas cavernas ancestrais e alienígenas podem servir como o próximo santuário da humanidade. É um paralelo poético que atravessa milênios. Somos exploradores por natureza, sempre em busca de novos horizontes, novos lugares para chamar de lar. E talvez um dia, quando as gerações futuras olharem para este momento, vejam a Lua não apenas como um objeto frio e distante no céu, mas como o lugar onde a humanidade aprendeu, pela primeira vez, a viver verdadeiramente além da Terra. A jornada que temos pela frente é assustadora, repleta de desafios. Mas assim como conquistamos as vastidões da Terra, agora estamos prontos para conquistar as estrelas. As estranhas crateras da Lua podem conter a chave para o nosso futuro. Um futuro onde os humanos vivem e prosperam, não apenas na Terra, mas em todo o sistema solar. No entanto, as ambições da China vão muito além da Lua. Enquanto lideram a exploração das profundezas do espaço, também estão perfurando a Terra. Literalmente, em um empreendimento sem precedentes, a China está perfurando um dos buracos mais profundos do nosso planeta. O que será que eles estão procurando lá embaixo? E como isso se conecta à missão espacial deles? Descubra no vídeo que está aparecendo.